Boa noite a todos. Estamos iniciando a disciplina de TCC2 para o P8 de Biomedicina. Sou a professora Clênia. Estamos retornando agora às nossas atividades para o semestre 2020.1. Eu pergunto a vocês se vocês concordam com a gravação desta aula e posteriormente a disponibilização dela no meu canal do YouTube para aqueles que não puderam assistir poder vê-la e vocês posteriormente, né, quando quiserem poder ter acesso e rever. Vocês concordam com essa gravação e posterior disponibilização? Sim. Sim. Sim, professora, sem problemas. Ok, então vamos iniciar essa parte inicial. Algumas coisas vocês já viram, mas é importante reforçar pela questão da atualização das datas, né? Então, a primeira coisa que a gente traz para vocês de novidade é que agora, né, nós somos do grupo Unineves, né, do grupo Neves, então somos a universidade do grupo Neves, com o nome Santa Emília de Rodar, né, mantivemos a nossa transição, nossa equipe. E para vocês, né, o primeiro contato que vocês estão tendo com o semestre 2020.1 é comigo agora. Vocês já me conhecem, né, do semestre passado e de outras disciplinas que já cursaram comigo. Eu, além de ser a professora do curso e dos outros, né, também da faculdade, eu também só estou como coordenadora, né, do Núcleo de Pesquisa e Extensão, que é responsável por algumas atividades dentro da instituição. E eu vou passar agora as atividades justamente referentes ao NUP, e uma delas é algo primordial para vocês esse semestre, que é justamente o TCC. Né? Vocês iniciaram o semestre passado, trabalho de conclusão de curso, e vocês vão precisar finalizar ele este semestre, e com isso vocês precisam estar cientes em relação às datas, né? Precisam estar atentos. Algumas datas podem, ou a forma que a gente planejou pode ter modificação, né? Com essa pandemia a gente acaba tendo algumas, vamos dizer assim, alguns planejamentos que são necessários e algumas vezes serem modificados, como foi o caso dos TCCs no ano passado. A gente, até então, né, estamos com todas as atividades remotas, inclusive, não sei se vocês estão acompanhando, né, os casos, infelizmente, de pessoas contaminadas com Covid e que estão necessitando de internação, estão cada vez maiores, né, as pessoas estão aí brincando, né, não respeitando o distanciamento social, a questão da aglomeração, a questão de uso de máscara. Resumindo, né, os cuidados necessários para que a gente pudesse estar saindo desta pandemia. E agora, com o carnaval, muitas pessoas, né, achando que a vida voltou ao normal, que não existe pandemia, que não existe vírus, não existe nada, e se aglomeraram demais. Então, daqui a alguns dias, infelizmente, provavelmente a gente vai ter um número cada vez mais alto. E com isso, né, inclusive está para sair amanhã novos decretos relacionados à nossa cidade, ao nosso estado. Então, a gente precisa, né, estar vivenciando essa pandemia um dia de cada vez, porque as coisas elas vão mudando. Então, as datas que eu vou estar dando para vocês, que são os planejamentos para maio, para junho, pode ser que elas sofram alguma alteração devido a essa questão da pandemia, certo? Então, mas, por enquanto, se programem para continuar com tudo que está planejado agora. Alguém quer falar alguma coisa, tecer algum comentário? Não? Então, vamos continuar. A qualquer momento, tá, gente? Vocês lembram da ferramentazinha de levantar a mãozinha? Ela continua funcionando. E não só levantar a mãozinha, agora é possível levantar a mão, botar um ok, um coraçãozinho, bater palma, um sorriso. Não é só levantar a mãozinha, não. Mas, no caso, vocês podem levantar a mão, abrir o microfone, tá? E falar quando for necessário, quando vocês quiserem se manifestar. Lembrem-se que a aula
né? Ela é ministrada por mim, mas ela é feita por todos nós, tá? Então, vocês também precisam, né, tá sempre participando, se comunicando para que a gente possa ter sempre, né, agregando algo a mais na nossa disciplina. Então... Professora, Oi. eu, Davidson. Oi, Davidson, pode falar. A aula vai ser gravada, é isso? Sim, no início eu solicitei para vocês, né, a autorização para gravação e sempre eu vou estar pedindo essa autorização, faço a gravação em algumas aulas, tá? Porque tem outras para não ficar muita exposição para vocês, porque eu vou trabalhar em cima do trabalho de vocês, que vocês estão construindo, que vocês me enviaram no TCC 1, e aí eu vou abrir eles aqui e vou estar avaliando cada um deles. Então, para não ficar muita exposição, esses eu não vou gravar, mas essa aula inicial e algumas outras a gente vai estar gravando e disponibilizando, né? Porque a dinâmica do TCC2 é um pouco diferente da do TCC1, certo? Entendi, tá certo. Obrigado, viu? Nada. É interessante que vocês estejam participando, sim, das aulas, justamente para poder ver, por exemplo, às vezes, o erro de um colega que eu apontei no trabalho do TCC1 aqui, pode ser que você tenha cometido o mesmo erro. Então, ao invés de você esperar eu avaliar o seu, você já pode estar adiantando para o TCC2, tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Ou tá baixo, tá com ruído? Tá ok o som para vocês? Tá normal, professor, tá bom. Tá passando aí. A altura tá boa, né? Eu tô falando normal. O meu tá legal, o meu. Ah, tá certo. Não, porque senão eu ia falar um pouco mais alto ou me aproximar um pouco mais do microfone. Então, vamos lá. O grupo, só finalizando, né? O grupo do HNSN, o grupo Neves, né? Que a gente conhece mais o Hospital Nossa Senhora das Neves. Mas é como eu falei, um grupo, né? Tem outras aquisições que fazem parte do grupo, como o Hospital... já passa a palavra, Milena. Como o Hospital da Clean, né, que é um hospital geral agora, que faz parte do grupo e vai ser tipo um hospital escola. Hoje, por exemplo, o pessoal da enfermagem já atuou, né, com estágio lá no Hospital Clean. Existem alguns laboratórios, como do Grupo Lupa, que faz parte do Grupo Neves, certo? Então, a tendência agora, né, cada vez mais a instituição crescer, agregar, né, ter melhorias e, né, cada vez mais formando profissionais mais capacitados para atuar no mercado de trabalho. Oi, Milena, pode falar agora. Milena? Era justamente sobre isso, a pergunta que não quer calar, se a gente ia poder estagiar lá no hospital. Então, biomedicina, eu não sei exatamente como que vai ficar, mas existe sim essa possibilidade de atuar, né, nos estágios dentro dos, vamos dizer assim, dos conglomerados, né, do Grupo Neves. Como eu falei hoje, né, o pessoal da enfermagem já teve estágio lá na Clean. Então, vocês provavelmente também vão ter esse acesso. Eu só não posso dizer exatamente em qual, né, setor, se vai ser no hospital, se vai ser no laboratório, né, aonde exatamente que vai ser. Mas, lógico, posteriormente, a coordenadora do curso vai estar falando com vocês e explicando tudo direitinho como que vai funcionar. Certo? Tá bem, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Estamos no semestre 2021.1, né? Um dia desses vocês estavam entrando na graduação, né? Tendo esse sonho de finalizar o curso e agora vocês estão no último período. Não da forma que a gente queria, né? Presencialmente, com as aulas, né? Eu acho que era inimaginável para a gente estar pensando que ia existir uma pandemia e que a gente estaria nessa situação. Na verdade, a gente vive outra pandemia, mas não na dimensão que a gente tem essa, que é a do HIV, né? HIV/AIDS é uma pandemia, mas pela forma de transmissão, como que ela, né, se transmite, então a gente não tem essa dimensão que a gente está tendo agora. Então, todas as doenças que
estão relacionadas ao sistema respiratório, elas se tornam mais fáceis, né, de se propagar, e esta, né, do Covid, infelizmente, nos pegou aí de surpresa. Mas vamos lá, continuando. Então, algumas fotos para matar a saudade de registros de atividades que tivemos, né, presencialmente, né? Eu trouxe aqui atividades de jornada, mas a gente tem também de TCC. Eu vou até acrescentar para as outras turmas as de TCC, que eu esqueci aqui para vocês. Mas a gente teve também, né, no ano passado, atividades remotas, mas existiram. Então, avaliações, TCCs, reuniões, momentos que tivemos com todas as nossas disciplinas de forma virtual. Vocês estavam presentes em algumas dessas atividades do semestre passado comigo e também com outros professores nas outras disciplinas. Algumas atividades presenciais foram realizadas, que foram alguns estágios, né? Que em alguns momentos foram autorizados, depois tiveram que ser... Na verdade, eles foram primeiro, né, bloqueados, depois autorizados, depois bloqueados de novo, agora autorizados, aí talvez bloqueie de novo, né? Tudo vai depender desses novos decretos. Mas a gente sempre tentando ao máximo, né, a instituição manter a qualidade do ensino com a restrição que a gente estava tendo, né, de tempo de estágio, de número de alunos por sala, né, por momento ali no hospital, no laboratório, no caso de vocês, os estágios que ocorriam na própria faculdade, tudo sempre tentando buscar o máximo de cuidado da restrição do uso de EPIs, né? Foi até importante esse momento para que vocês não deixem, né, que a utilização dos EPIs, a forma correta de lavagem das mãos, dos cuidados necessários, que eles não se restringam só a alguns momentos no momento da atuação de vocês, né? A gente está vendo o quanto que é importante que esses cuidados sejam no nosso dia a dia. Inclusive, né, com essa pandemia, houve um número muito menor de propagação de algumas outras doenças. Por quê? Porque muitas pessoas, né, estão tendo os cuidados necessários, coisa básica como lavagem das mãos, e aí outras doenças tiveram uma diminuição. E como eu disse, né, é importante que isso seja constante, né, que a gente leve para a nossa vida esses cuidados e não apenas na hora da atuação. Apesar de que a gente está vendo, né, por exemplo, na disciplina que eu falo de problemas atuais em bioética, eu trago muito a questão da falha, né, dos profissionais na utilização de EPIs, no descarte correto de materiais, né, na disciplina de biossegurança também. Então, isso é importante, como eu falei, que seja o dia a dia de vocês, não apenas algo que vai ser restrito àquele momento só que você tiver na atuação. Isso, lógico, que é fundamental, mas no dia a dia também ele é importante. Então, aqui foi basicamente o pessoal de TCC e reuniões também com o pessoal que ia para estágios. Tem alguns de vocês aqui de biomedicina, né? Então, a gente vivenciou aí durante o semestre passado. Aqui, mais TCCs, certo? Então, algumas bancas que a gente teve no início do semestre, e aí a gente teve uma modificação por questões da minha saúde no início do semestre passado. Por isso que eu disse que as coisas elas podem sofrer algumas modificações. Então, no início do ano, né, a gente planejou, a gente não imaginava, né, a pandemia, as bancas presenciais. A pandemia veio, a gente ficou esperando, vendo se ia passar, e aí, como não passou, a gente fez as bancas virtuais.
Eu, como vocês podem ver aqui nas fotinhos, eu estava presente em todas as bancas. E isso acabou me prejudicando, né, em relação à saúde, porque eu passava o dia inteiro sentada aqui na frente do computador, administrando e organizando todas essas bancas. Terminaram as bancas, né, eu tive que ir para o hospital morrendo de dor, tive que praticamente me engessar toda, né? E dessa forma ficou muito desgastante, eu passei minhas férias toda doente. Quando foi agora no TCC, no período 2020.2, a gente teve as bancas, mas as bancas elas não foram mais ao vivo, porque, como eu falei, né, era muito desgastante para mim. Então, já no período da jornada, para quem participou, já viu que eu estava, né, com o pescoço mobilizado, as costas também mobilizadas, pelo tempo que eu estava tendo que ficar na frente do computador, e isso me prejudicou muito. Então, as bancas elas acabaram sendo gravadas, né? Então, vocês, alunos, gravaram as apresentações, no caso, o pessoal do TCC2, e a banca avaliou independente da presença ao vivo do aluno, certo? Então, a banca teve uma semana para avaliar todos os trabalhos que elas tinham, e aí depois elas só me enviavam as notas do trabalho escrito, da apresentação oral, e eu, né, organizava isso tudo e dizia quem havia sido aprovado ou não. Então, o que é que mudou? A gente não teve o questionamento da banca para os alunos. Eram, se eu não me engano, 57 trabalhos, né? Então, foi algo que, para mim, ficava assim, muito exaustivo e meu corpo não iria estar aguentando tantas horas na frente do computador para poder estar administrando isso. E aí, foi feito dessa forma. Este semestre, o número é menor. Então, a princípio, a gente deixa como estava no semestre passado, sem ser a apresentação ao vivo, mas podendo fazer a apresentação, a arguição da banca ao vivo. Então, nos 2 semestres funcionou da seguinte forma: vocês gravavam a apresentação para evitar que, por algum motivo, a internet de vocês, né, tivesse ruim na hora, e aí durante a apresentação, então imagine só, você apresentando, aí sua internet cai na hora da apresentação, falha, aí você fica nervoso, aí você perde o raciocínio. Então, para evitar isso, o ano todo, né, do ano passado, a apresentação foi gravada. Mas aí, no início do ano, após a apresentação, a banca fazia os questionamentos ao vivo para o aluno. No final do semestre, do ano, é que a gente não teve essa questão da arguição da banca, mas pode ser que a gente retorne, porque o número de trabalhos é menor, aí pode ser que meu corpo, se Deus quiser, ele aguente para estar dessa forma, porque é melhor que vocês conseguem defender melhor a ideia de vocês durante a apresentação e, consequentemente, vocês conseguem ter uma nota melhor. A Ciola e Larissa pode falar. Ativa o microfone. Boa noite. É uma dúvida, não tem nenhuma possibilidade daqui para a nossa apresentação ser presencial, não? A gente não sabe. Pode ser que sim. Entendeu? Se todo mundo Porque estiver aí... vacinado, por exemplo, pode ser por isso que eu disse. O que eu estou falando da forma que será agora, pode ter modificações, tá? Porque a gente não sabe o dia de amanhã em relação a essa pandemia. A gente está agora em fevereiro, né? Daqui para junho tem muito tempo. Se Deus quiser, a gente já vai estar tudo vacinado. Mas e se não? Né? E se esse vírus sofrer uma mutação louca aí, que essas vacinas não sirvam de nada? Então, a gente precisa estar aguardando. Mas, lógico, que quando chegar em maio, de todo jeito, vocês vão ter que estar com o trabalho pronto em maio, tá? Isso não vai mudar. O que vai poder mudar é a questão da forma da apresentação de vocês. Se vai ser online, se vai ser presencial, se vai ter a banca ao vivo, certo? Aí isso aí a gente, quando chegar maio, tá?
que aí já vai ser o período que vocês têm que entregar o trabalho, aí a gente já define, certo? Se vai manter ou se vai ter alguma alteração. Certo? Alguma dúvida a mais? Certo. Alguma dúvida? Posso continuar? Então, vou continuar. Vocês estão caladinhos aí. Pode continuar. Então, só para mostrar para vocês, para ficar claro como foi a dinâmica do ano passado, para depois vocês não ficarem perdidos. Inclusive, as gravações das apresentações das bancas, elas estão ainda disponíveis lá no canal da Santa Emília no YouTube, certo? Se vocês quiserem assistir todas ou uma ou outra, tanto do início do ano 2020.1 quanto 2020.2, estão lá disponíveis, certo? Então, passando aqui. Então, aqui algumas apresentações, né? Essa aqui da esquerda foi do início do ano, essas três aqui foram apresentações do segundo semestre, do pessoal que se formou agora, né? Mantivemos a nossa jornada funcionando, né? Só que de forma remota. Então, tivemos palestras gravadas que ficaram disponibilizadas, né, disponíveis para vocês durante toda a semana de jornada. E também tivemos algumas palestras ao vivo, né? Então, como eu falei em relação à banca de vocês, se ela tivesse a apresentação em si ao vivo, às vezes pode acontecer da internet travar, de dar algum problema. E durante a transmissão de algumas palestras ao vivo foi isso que aconteceu. Às vezes a gente teve um atrasozinho de alguns minutos. Quem participou da jornada viu isso, né? Alguns minutos de atraso. Teve banca que não conseguiu palestra que não conseguiu passar ao vivo e transmitir depois por causa desses problemas, né, da internet. Mas no final deu certo, todas as palestras ocorreram, ficaram disponíveis para vocês poderem assistir também durante toda a semana. E o que importa é que vocês estão tendo o conhecimento. E no caso da jornada virtual, ela acaba agregando um pouco mais no sentido de que vocês têm a possibilidade de assistir muito mais palestras do que vocês estariam assistindo caso vocês estivessem presencial, né? Porque a gente sempre coloca 2, 3 palestras, às vezes 4 palestras acontecendo ao mesmo tempo, e nisso vocês acabam querendo assistir mais de uma, né? Mas fica inviável, porque vocês não podem estar em 2 locais ao mesmo tempo. E no momento que ela fica de forma virtual e fica disponível, né, durante toda a semana, você pode estar selecionando e assistindo muito mais do que aquelas que vocês teriam se fosse de forma presencial. Então, chegamos, né, na parte das nossas datas. Deixa eu só aceitar aqui alguém. Rossana. Boa noite, Rossana. Seja bem-vinda à aula. Então, monitoria, né? Como a gente está tendo até então, né, as atividades práticas de vocês, as monitorias elas vão existir, onde as inscrições serão de 1 a 5 de março. Vou colocar tudo direitinho, né? Aqui é só um resumo, mas a gente vai falar de cada uma dessas atividades. A jornada vai ser de 10 a 14 de maio, então sempre, né, ali em maio. A gente só teve uma exceção, que foi quando houve a mudança de prédio. E os trabalhos de conclusão de curso, a apresentação será em 3 dias, dia 21, 22 e 23 de junho, tá? A princípio, né, de forma virtual. Tá, a monitoria, o edital de seleção será divulgado no dia 26, pelo menos estou trabalhando para isso. As inscrições vão do dia 1 a 5 de março. Então,
entrar em contato com a secretaria para poder fazer a inscrição. As provas de seleção de 8 a 12 de março, então cada professor irá fazer um link de acesso para que vocês possam estar fazendo essa avaliação. E aí cada professor vai fazer a sua dinâmica, tá? E os resultados saindo até o dia 15 de março. E aí, dia 16, os monitores iniciam a sua atividade. Lembrando que, para o monitor receber o certificado, né, das atividades referentes à monitoria, da carga horária ali daquela monitoria, precisa cumprir com 3 pré-requisitos. O primeiro é a carga horária, a frequência, né, de que os alunos, o monitor, ele precisa cumprir aquela carga horária que o professor definiu já no edital de inscrição, que ele tem que estar, né, disponível para a monitoria. Essa monitoria, dependendo da disciplina, ela pode estar sendo realizada de forma virtual, tá? Onde o monitor, fazendo da forma que eu estou fazendo aqui com vocês, né, fica disponível para tirar dúvidas da turma, ou de forma presencial, né, e aí precisa de um agendamento prévio para poder utilizar os laboratórios, lógico, seguindo todos os parâmetros de biossegurança, para que ninguém, né, corra risco e acabe se expondo durante essas aulas. Então, além de cumprir a carga horária, que de forma remota o monitor ele precisa estar tirando print e enviando para o professor da disciplina para comprovar que ele está realizando aquela monitoria, e depois o professor ele me informa se realmente está existindo ou não. Precisa apresentar um trabalho na jornada no tema daquela disciplina. Então, vamos supor que a disciplina é de anatomia. Então, o aluno ele precisa apresentar um trabalho que tenha dentro do seu conteúdo informações referentes à anatomia, certo? E aí, esse trabalho sendo aprovado, né, já cumpre com mais um dos pré-requisitos para receber a certificação. E, por último, responder o questionário ao final da monitoria, que é aquele questionário que vocês já conhecem. Eu vou mostrar aqui para que vocês possam estar cumprindo tudo o que é necessário referente à monitoria. Então, aqui a gente tem o questionário do aluno, que ele serve para que a gente tenha uma noção de como, né, o aluno ele sente a monitoria, como que o aluno ele percebe o desenvolver da monitoria para os demais alunos, para o professor, se ele sente que é algo que agrega, que acrescenta o crescimento dele como futuro profissional, entre outras coisas, certo? A gente precisa entender, né, a visão do aluno que está participando ali. Então, quais as dificuldades foram encontradas em relação à execução da monitoria no decorrer desse semestre, né, do semestre que o aluno está atuando? Um exemplo. Agora a gente está vivendo, né, a pandemia, então pode ser que o aluno tenha dificuldade em relação a conseguir passar o conhecimento, as informações para aquela turma, né, para aqueles alunos que têm interesse, devido à questão de ser remoto. Oi, Lucineto, falar alguma coisa? A professora aqui caiu aqui para... Certo, mas você voltou. Voltei. Pronto. Então, em sua opinião, os demais alunos, aqueles que não são monitores, demonstram interesse pelas aulas de monitoria que ocorrem na faculdade? A gente sabe que, infelizmente, poucos alunos, eles realmente se importam em participar das monitorias, né? Uma vez que as monitorias, elas agregam,
fortalecendo o conhecimento, reforçando a prática, fazendo com que o aluno ele se sinta mais seguro em relação a algumas atividades que ele futuramente vai exercer como profissional e em relação às disciplinas teóricas, né, reforçar o conhecimento e aprender mais. Mas, como eu disse, não são, né, nem sequer metade dos alunos que demonstram a importância de participar como alunos para a monitoria. E principalmente também por parte dos alunos em querer ser monitores. Isso agrega demais, gente, ao currículo de vocês. Não sei quais são as pretensões futuras, mas às vezes a gente até tem, vamos supor, uma linha, né, de raciocínio de quando eu me formar, eu quero atuar nessa área, eu quero ir para essa área. Só que, né, a gente às vezes é pego de surpresa e acaba indo para outros caminhos. E principalmente para aqueles que já pretendem fazer residência ou mestrado, doutorado não, mas mestrado, a monitoria ela vai contar bastante, inclusive para concursos também, tá, gente? Vão ser critérios que serão utilizados para que vocês acabem tendo pontuação a mais, tá? E às vezes é questão de décimos que pode fazer a diferença entre você ser aprovado ou não. Então, aproveitem enquanto vocês estão na faculdade. Este é o último semestre de vocês. Vocês vão ver quando vocês formarem que o tempo, quando vocês terminarem o curso, ele vai ser muito precioso, né? Para quando você estiver atuando, você estiver trabalhando, seja na sua área ou em outra, né? Porque infelizmente às vezes a gente acaba se formando e não indo logo para a nossa área que a gente se formou. Independente de qual for o trabalho que vocês tiverem, dificilmente vão, por exemplo, estar liberando vocês para participar de algum evento, tá, científico, uma semana de jornada, de congresso, né? Então, às vezes, isso não vai ser possível. E isso é outra coisa que vai estar agregando ao currículo de vocês, é a participação de eventos. E se existe uma pontuação também específica para isso. A participação em eventos, né, os certificados que vocês acabam recebendo por participar, também vai agregar e somar, além, né, de agregar no conhecimento de vocês. Porque você, como monitor, você precisa estudar para poder, né, passar o conhecimento, aquela informação, para os colegas que estão assistindo. E neste momento você acaba reforçando, né, a sua formação, você acaba adquirindo mais conhecimento do que aquele que você aprendeu, né, acrescentou durante a disciplina. Quanto mais você estuda, mais você vai estar acrescentando, mais você vai estar crescendo como futuro profissional e como pessoa também. Então, isso só vai somar para vocês, como pessoa, como futuro profissional e como currículo de vocês. Então, pretende concorrer novamente a alguma monitoria da SES e por quê? Então, essa questão é importante também a gente saber se o aluno ele tem interesse, né? Ele realmente percebeu que é importante, ele está agregando ali o seu conhecimento e a sua formação. Lembrando, gente, que nós, né, da Santa Emília, nós damos a oportunidade para os egressos, né? Então, quando vocês se formarem, não desfaçam, vamos dizer assim, os grupos que têm professores, coordenação, né? Que tem pessoas da faculdade neles. Por quê? Porque a gente sempre está enviando, né, disponibilizando também oportunidades para os egressos. Então, o egresso ele pode participar de projeto de extensão, pode estar participando de monitorias e de outras atividades. Então, principalmente agora que a gente está numa nova era, né, junto com o Grupo Neves, então a gente está se organizando principalmente para quando voltarmos, né, de forma presencial, a gente poder proporcionar cada vez mais coisas para vocês.
Oi, Lucinéia, pode falar. Professor, essa questão da monitoria, tem disciplinas específicas ou todas estão disponíveis? Assim, a princípio, todas estão disponíveis, desde que, se o aluno, por exemplo, um professor, sei lá, deixa eu ver uma disciplina, imunologia. Vamos supor que o professor de imunologia ele nunca solicitou a abertura da monitoria, porque acha que não existe nenhum aluno interessado. Então, se você é um aluno que tem interesse em ser monitor de determinada disciplina, minha sugestão é que, durante esta semana, que é quando os professores vão estar me passando a solicitação de monitoria, eu sugiro que, eu quero, como eu disse, né? Eu quero ser monitora de imunologia. Professora nunca abriu, não sei nem quem é a professora, mas vamos supor, a professora nunca abriu. Mas eu vou entrar em contato com ela porque eu tenho interesse, aí ela vai abrir a monitoria, você vai conversar com ela e ela vai dizer, eu vou abrir então, já que você tem interesse, para você fazer a prova. Certo? A princípio, qualquer disciplina, ela pode ter monitor. Mas, pelo que eu entendi, vai ser disponibilizada uma lista de disciplinas que está solicitando, é isso? Isso, sempre é assim. Os professores, eles enviam para mim, para o NUP, né, as disciplinas que ele tem disponibilidade de estar tendo monitoria. Um exemplo. E a senhora passa para os demais, não é isso? Isso, aí eu passo para todas as turmas. Um exemplo, tem uma disciplina que ela é nova, que eu vou estar ministrando agora no P1, que é Tecnologia da Informação e Informática. Então, ela nunca existiu. Dos critérios para você poder ser monitor é que você tenha cursado a disciplina. Então, não vai ter ninguém que cursou a disciplina, porque a disciplina não existia. Então, eu não vou abrir solicitação de monitoria para essa disciplina, entendeu? Entendi. Pronto, então, existem essas situações também que vão poder estar existindo pela questão da ausência anterior de pessoas que tivessem cursado a disciplina, certo? Entendi, professora. Pronto. Então, é importante também, né, que a gente consiga entender a relação de vocês com os professores da disciplina e também com a jornada, tá? E aí, essas duas últimas perguntas são para isso. Então, a 4, né, sua relação com o professor da disciplina na qual você encontra-se como monitor, favoreceu o seu crescimento científico de que forma? Então, o professor, ele passava informação para você, ele lhe ajudava, você enviava o trabalho que você estava querendo, por exemplo, desenvolver para a jornada, ele corrigia, ele dava sugestões. Então, houve este vínculo, você, né, agregava junto com o professor ou não, tá? E aí você atribui uma nota de que não contribuiu pouco, de forma razoável, muito, ou contribuiu de forma excelente. Porque a gente precisa entender também se o professor está fazendo a parte dele. Lembrando que esse questionário, ele é... Como é que chama? Ai, meu Deus. Ele é sigiloso. Lembrei o nome. O professor da disciplina, ele não sabe que você que está falando aquilo, tá? Então, quando a gente vai apresentar as informações referente ao feedback da monitoria, eu não digo, por exemplo, fulano monitor da disciplina de TCC com a professora Clênia, o aluno falou isso. Não. Então, a gente fala de forma geral, né, sem expor ninguém, mas a gente precisa compreender esse feedback de vocês. A gente precisa dele para a gente poder melhorar. Puxar a orelha também quando for necessário. E, por último, você acha que a jornada contribui para o seu crescimento como aluno e futuro profissional de sua área? Né? E aí, se você puder, né, complementar a resposta, a gente, né, agradece, porque aí vocês vão estar justamente acrescentando para a gente sempre buscar, né, melhorar.
E aí o professor ele também dá um feedback em relação à participação do aluno, né? Então, atribuindo uma nota em relação à assiduidade do monitor. Então, realmente, o monitor participava. No caso das monitorias remotas, ele estava enviando, né, os prints das aulas, a lista de frequência dos alunos participantes, certo? Depois, o cumprimento das atividades dentro dos prazos estabelecidos. Então, vai que o professor solicitou que você tivesse, né, construindo o trabalho da jornada, ou mesmo alguma coisa para as atividades práticas, e você cumpria ok ou deixou a desejar. E qual o seu envolvimento como monitor em relação à linha de pesquisa do professor ali para construir o trabalho da jornada e demais atribuições, certo? E aí a gente tem um feedback das duas partes, do aluno para com o professor e jornada e instituição, e também do professor para com as atividades do aluno. Alguma dúvida em relação à jornada? Lógico, depois eu vou estar mandando para vocês todo o edital da jornada, tá completinho, quais são as disciplinas, os professores, conteúdo. Então, quem já tem ideia, né? Eu quero fazer monitoria de tal coisa, já vai dando uma estudada, já dá uma olhada para não deixar acumular, certo? Alguma dúvida? Então, vou passar adiante, já que ninguém se manifestou. Oi, Milena. Oi. Pode falar, Milena. Se você não vai saber responder, é porque, se eu não me engano, tinha uma carga horária antes, no início do curso, e parece que houve alguma mudança, alguma diminuição em relação a horas extras que a gente tem que ter. Você não sabe dizer quantas horas são realmente pra gente, porque, se eu não me engano, tinha tido uma mudança. Eu não lembro. É porque, como são 4 cursos, é tudo diferente. Aí toda vez eu me atrapalho. Então, para não falar besteira, mas é o seguinte. Vamos supor que eu sou aluna. Eu estava no curso. Vou falar uma carga horária aleatória, tá, gente? Não levem como sendo essa carga horária, não. Vou botar uma aleatória aqui. Aí vamos supor que a carga horária do meu curso fosse 200 horas. Tá? Eu entrei no curso, era 200 horas. Aí vamos supor que eu estou no 5º período, 200 horas, tá? Aí você pegou e entrou. Só que quando você entrou, a grade mudou. Aí você conversando com os outros colegas, aí eles diziam, não, são 200 horas, pra gente é 200 horas. Mas vamos supor que a sua passou a ser 300. Só que você ficou com aquela questão de 200 horas, por quê? Porque você teve o contato com o pessoal que já tinha, né, já estava cursando. Na grade deles era 200 horas. Mas vocês têm que ver na qual que vocês entraram. Então, mesmo que tenha tido alterações após a nossa grade, mas o que vale é o que estava vigente quando a gente entrou, no caso, 2017. A grade de vocês. Certo. Se, por exemplo, tem uma grade nova agora, 2021, pode ser que tenha tido alteração. Para vocês, não vai alterar. Vai alterar para quem entrar agora no P1. Tá ok, professora, obrigada. Mas aí vocês têm que ver ou na secretaria ou na coordenação exatamente qual é a de vocês, porque aí realmente eu não lembro. Já foi falado várias vezes, mas eu nunca, como é algo assim que não faz parte do meu dia a dia, das minhas atribuições, aí eu sempre esqueço. Eu só sei que vocês têm que fazer muita carga horária, assim, tem que participar de jornada, monitoria e tal, isso tudo vai somar. Agora, exatamente quais são, eu não lembro. Para não falar besteira, deixa quieto. Jornada. Então, a jornada, gente, ela vai funcionar inicialmente, né, de forma remota, ela vai ser em maio. As inscrições começam a partir do dia 22/3 e vai até 5 de maio. Envios de trabalho de 14... desculpa, eu juntei o 1 do 19 com 4. De 19/4 a 23/4, então vocês vão ter uma semana para enviar esses trabalhos. A divulgação sai no dia 3 de maio e ela acontecerá de 10 a 14 de maio, certo?
A gente vai estar alinhando exatamente como que vai funcionar, se vai haver alguma modificação, porque o Grupo Neves, né, ele, como entrou agora, pode ser que eles queiram criar alguma dinâmica diferente, como está tendo muita mudança, né, inicialmente para eles. Então, a gente ainda tem tempo para a jornada, para começar as inscrições da jornada, mas a princípio vai funcionar dessa forma. E novas mudanças, né? Lógico que vocês vão estar sempre sendo informados, tá bom? Então, ela vai ser, a princípio, de forma remota, a princípio do jeito que a gente estava fazendo nos semestres, né, de 2020, certo? Com as gravações das palestras, podendo ter algumas ao vivo e elas ficando disponíveis para vocês. Em relação a valores, aí isso eu vou estar falando, conversando com o pessoal do Grupo Neves para saber se vai existir alguma alteração. Mas, a princípio, funciona da mesma forma dos semestres anteriores. O modelo do artigo da jornada, ele funciona da mesma forma dos semestres anteriores. Para vocês que estão no TCC2, é importante que vocês enviem o trabalho de vocês, certo? Como o envio ele é para abril, então dá tempo vocês ajeitarem o TCC de vocês para que ele se encaixe para o envio para a jornada, certo? São 1.500 palavras, então é um pedaço só do TCC de vocês, tá? Lógico que ele tem que ter tudo, né? Tem que ter introdução, tem que ter metodologia, resultado de discussão, agradecimento e referências. Mas esse tudo é de forma resumida, certo? Lembre-se que há uma diferença entre resumo e resumo expandido. Um exemplo é que o resumo ele não tem citação, certo? Já o resumo expandido ele vai ter a citação, por isso que ele tem até referência, certo? E aí são até 1.500 palavras, é tranquilo de se fazer no sentido de vocês que já estão no TCC, certo? Então, isso soma também ao currículo de vocês, porque vocês recebem um certificado específico referente à jornada, tá bom? E vai somando lá nas pontuações, caso vocês forem fazer mestrado futuramente. Oi, Milena, pode falar. Professora, no meu caso, o meu TCC, ele é em trio, certo? Então, assim, poderia as 3 também apresentar o trabalho na jornada ou é individual? Não, é até 5 pessoas. Ah, ótimo. A jornada, ela funciona com até 5 pessoas. Então, no caso do TCC de vocês, se for em trio, vocês 3, o orientador, e se tiver com orientador, então, ó, já englobou todos que estão participando do seu TCC, certo? Certo. Certo, obrigada, professora. Ai, por nada. Ai, fazia tempo que eu não falava tanto. A garganta tá falhando. Então, observem aqui que o modelo, ele é basicamente o TCC de vocês, só que com a quantidade menor de palavras, e não tem aquela questão de capa, contracapa, né? Mas, observe, a gente tem o título, o nome dos autores, as informações referentes aos autores, não tem resumo, porque aqui já é um resumo, né? No caso, um resumo expandido, então não existe aquele resumo de 300 a 500 palavras, mas existem as palavras-chave, tá? Seguindo a mesma regra, que são de 3 a 5, separadas por ponto, finalizadas por ponto, iniciadas com letra maiúscula, né? Após o ponto, iniciar sempre com letra maiúscula, evitando repetições de palavras que estejam no título. A introdução, da mesma forma que vocês fazem a introdução do trabalho do TCC de vocês, aqui também. Então, contextualização, justificativa, pergunta norteadora, justificativa,
Eita, peraí, deu tilt no meu cérebro. Contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese e objetivo. Pronto, agora saiu. Então, tudo isso deve estar também. Só que, no caso, você vai dar uma resumida. Por exemplo, a contextualização, que é um pouco maior, você dá uma enxugada para poder caber, né, dentro das 1.500 palavras do trabalho inteiro. A metodologia são os materiais e métodos que serão utilizados para que vocês possam estar construindo o trabalho de vocês. Os resultados de discussão é o que vocês vão fazer agora no TCC2, tá? Então, vocês vão estar trazendo ali os resultados. Se for, independe se o trabalho foi bibliográfico ou de campo, tá? Você vai ter resultados e vai ter a discussão em cima daqueles resultados. É importante, né, sempre, principalmente se o trabalho for bibliográfico, que você esteja sempre colocando as citações para evitar que aquilo seja considerado plágio. Que isso a gente vai falar, né, nas próximas aulas em relação aos trabalhos que vocês entregaram no semestre passado, tá? Agradecimentos. Sim, e no resto da discussão, o último parágrafo vai ser destinado à conclusão de vocês, tá? Lembrando que não existe a seção conclusão aqui para o nosso, né, modelo. Então, dentro do resto da discussão, vocês colocam lá, portanto, conclui-se que, e aí coloca a conclusão de vocês. No caso dos agradecimentos, né, vocês agradecem a quem vocês querem, mas só cuidado para não fazer um agradecimento maior do que o próprio trabalho, né? E as referências bibliográficas seguindo as normas da ABNT. Lembrando que tudo que foi citado obrigatoriamente deve ser referenciado e tudo que estava referenciado deve ter sido citado, tá? E aí chegamos no ponto mais importante para vocês, que é, né, o trabalho de conclusão de curso. Vocês construíram boa parte dele, né, durante o TCC1. Tá? A gente pode dizer assim que a parte mais difícil ela já foi feita. Vocês podem agora no TCC1, no TCC2, vocês podem sim modificar o que foi feito no TCC1. Inclusive, e principalmente, corrigir, né, o que tiver errado, para que o TCC2 ele fique, né, cada vez melhor e mais próximo do 10, da nota 10 no seu trabalho escrito. Então, a data de entrega, ela vai ser no início, na primeira semana de junho, certo? De 1 a 4 de junho. O trabalho escrito ele deve ser enviado por e-mail, tá? Para o e-mail do NUP, o nup. Eita, eu tenho... Ai, gente, tem que criar um novo e-mail. Que era nup.uniesp, a gente não é mais Uniesp. Eu só me atinei isso agora. Então, eu vou criar... vou ver se pode ficar com esse e-mail, tá? Senão, eu vou criar um novo e-mail para que as atividades do NUP estejam sendo enviadas, certo? Mas, de qualquer jeito, é para enviar para o NUP e eu, né, me encarrego de estar enviando para os professores aquela versão que é a versão para a banca, certo? A versão que a banca vai estar avaliando. Tenham cuidado, gente, na hora de vocês enviarem, para que vocês enviem o trabalho correto, certo? Às vezes tem gente que pega e envia o trabalho errado e aquele trabalho que foi enviado é o trabalho que eu vou enviar para a banca. E aí, às vezes, você só percebeu depois, eu já enviei para a banca já está corrigindo, né? Então, fica complicado para você para estar enviando a versão correta. Então, tenham atenção. Salvem o nome do arquivo com o nome do trabalho de vocês, porque isso ajuda, tá, na hora da organização do trabalho. E até para que vocês achem, né, o trabalho correto na hora de enviar no e-mail. Então, as datas das apresentações das bancas serão entre os dias 21, 22 e 23. Como eu falei, a gente não
Ele está definindo se vai ser com banca ao vivo ou se vai ser gravado. Vou contabilizar nessas primeiras semanas de aula quantos trabalhos tem para a gente poder ver se fica viável ele ser ao vivo ou se vai funcionar de forma remota. Então, os alunos terão até o dia 30 de junho para entregar ao NUP a versão final. Então, como é que funciona? Vocês entregam o trabalho escrito durante a semana de 1 a 4 de junho. Não adianta estar enviando antes, certo? Tem que enviar durante essa semana certinha. Então, de 1 a 4. Lógico que eu vou estar sempre lembrando para vocês, pessoal, tem que enviar semana que vem, ou então, quando começa, finalzinho de abril, em maio, já começa, gente, enviar o trabalho, dia tal, certo? Sempre vou estar lembrando para que vocês se conscientizem do prazo que vocês têm. Porque de 1 a 4 é a versão da banca. Não vai ser a semana que vocês vão entregar para o orientador de vocês corrigirem, não. Certo? Vocês têm que enviar para o orientador corrigir bem antes. Na verdade, vocês devem sempre estar enviando, tá? Não é para deixar o semestre todo sem enviar e só enviar quando tem que na semana anterior, final de maio, para o professor ver, para corrigir e depois você enviar para a banca. Não façam isso. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar dando um tiro no pé, porque o professor não vai ter tempo suficiente para corrigir da forma que deveria, né? Porque você nem tem tempo mais para estar pesquisando outras coisas, para estar acrescentando informações ao trabalho de vocês. Então, isso vai acabar prejudicando vocês mesmo. Isso não vai ser culpa do orientador, não, certo? Vai ser culpa de vocês que deixaram para cima da hora. Para vocês terem ideia, tem aluno que passa a N1 todinha sem enviar o trabalho para o professor corrigir. Aí depois o professor tem total liberdade e autonomia de dizer que não vai assumir aquele trabalho, porque o aluno simplesmente não enviou o trabalho para ele corrigir e é o nome do professor que está em jogo também, né? Então, vocês tenham este cuidado de estar enviando com antecedência o trabalho para que vocês não sejam prejudicados por irresponsabilidade de vocês mesmos, certo? A dica que eu dou para que vocês não depois fiquem aí na agonia, arrancando os cabelos. Professora, eu não estou pronta ainda. Não enviei, vamos supor, no dia 1 a 4, né? Enviei para o meu professor no dia 30, no dia 30 de maio. Sim, dia 1º já tem que entregar, né? Então, tá muito em cima. O professor ainda não me enviou no corrigido. Sim, a culpa não é do professor, a culpa é sua que deixou acumular, né? E demorou para poder estar solicitando a correção. Vocês, como que funciona o TCC2? Né? Vocês entregam, a banca, né? Vocês entregam, enviam para o NUP, né, essa trabalho escrito, e as gravações, certo? Das apresentações. Eu vou disponibilizar para os professores os documentos de avaliação, o trabalho escrito de vocês e a gravação das apresentações, certo? Com essas gravações dessas apresentações, os professores vão estar avaliando o trabalho de vocês. Se for ao vivo, vocês, de qualquer jeito, vai ter a gravação, só que a banca, a parte da avaliação da banca é que vai ser ao vivo para que vocês, né, estejam interagindo e respondendo os questionamentos da banca. Terminou a sua banca, os professores da banca, eles vão me enviar a nota, né, enviar a nota para o NUP. E aí no NUP a gente vai fazer toda a organização das notas para que eu possa estar divulgando para vocês. Os professores da banca, eles vão estar enviando também para o e-mail de vocês, e é importantíssimo, gente, que vocês coloquem o e-mail correto, tá? Então, aqui, ó, deixa eu passar aqui.
aqui é onde vocês colocam o e-mail de vocês, tem muita gente que digita o e-mail errado. Igual na jornada. Pega e envia faz a inscrição na jornada, cadastra o e-mail errado, aí fica sem receber o certificado porque não tinha como eu saber qual era o seu e-mail certo. Então, tenham muita atenção na hora que vocês vão digitar o e-mail de vocês, para que vocês não acabem sendo prejudicados pela falta da informação. Então, os professores vão estar enviando para vocês o trabalho corrigido, para que vocês, com sugestões e correções, né, para que vocês façam essa correção, e aí vocês vão ter até o dia 30 para estar enviando a versão final, que é aquela versão que foi corrigida para a banca e vai ficar, né, armazenada ali na faculdade como sendo o TCC de vocês. Lembrando que vocês vão ter que preencher o informe de orientação, tá? Novamente, porque agora vocês estão no TCC 2. Então, eu vou estar enviando para vocês, tá? Aquele modelo do informe. Vocês preenchem, assinam, né? Tudinho, envia para o orientador para assinar também. E enviam para o e-mail do NUP esse informe. Gente, sempre que vocês forem enviar alguma coisa para o NUP, coloque na informação ali do e-mail, tá? Do que é que ele se trata. Então, no caso de vocês, coloque o quê? TCC 2, Biomedicina, informe de orientação. Tá? Aí, se quiser, coloca o nome do grupo ali na frente. Por quê? Porque isso gera organização. Na hora que eu vou procurar as informações de vocês, tá ali claro. Tem gente que manda e-mail sem nada, só com o anexo ali do informe. Então, às vezes pode ser que passe desapercebido aquele e-mail e eu fique cobrando de vocês alguma coisa que vocês já enviaram, tá? Então, tenham cuidado e atenção na hora que vocês forem enviar esses documentos. Se você não tiver com o informe de orientação, você não pode concluir, certo? Vocês precisam ter um orientador acompanhando o trabalho de vocês. É obrigatório, tá bom? Lembrando que o orientador pode ser qualquer professor da faculdade, mas o co-orientador pode ser da faculdade ou de fora. O orientador é obrigatório ser professor da instituição, certo? Alguma dúvida? Alguém? Boa noite. Até agora não, professora. Alguém deu boa noite. Não vi quem era. Suelen. Suelen, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Oi, Aslane. Oi, professora, tudo bem? Consegui entrar agora, estava com um pouquinho de dificuldade, mas deu certo. Tá certo. Para quem chegou agora, não sei se foi alguns de vocês que estavam enviando mensagem no WhatsApp, mas quando eu começo a dar aula, eu não vou ficar mexendo no celular, tá, gente? Então, só depois mesmo da aula. Como eu combinei com vocês desde o semestre passado, as aulas elas vão ficando gravadas. No TCC 2, algumas serão gravadas, outras não, para evitar a exposição, porque eu vou estar avaliando o trabalho de vocês aqui ao vivo. Então, então vocês podem estar assistindo essa aula, no caso que vocês chegarem atrasadas, né, porque está com dificuldade de acesso, vocês vão poder assistir, tá, depois no meu canal no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, trabalho. O modelo TCC continua o mesmo, tá? Então, eu enviei, né, desde o semestre passado, vou enviar novamente para vocês esse modelo com toda a formatação exigida. Então, por favor, gente, não modifiquem isso. Existe para vocês terem uma ideia, existe uma pontuação específica só para a questão de formatação. Então, no momento que você cria outra formatação, você já perdeu uma pontuação de graça, de besteira, porque a formatação já estava pronta. Tem todo o passo a passo aqui só de você substituir pelas informações de vocês. Então,
tenham cuidado, tenham atenção para vocês não perderem ponto por besteira, tá? Porque isso é perder ponto por besteira, certo? Então, o nome da faculdade, o curso de vocês, né, que é biomedicina, é só substituir. Coloca o nome de vocês, coloca o título do artigo, cidade, João Pessoa, PB 2021. Aqui repete o nome de vocês, o título do artigo. Lembrar de substituir aqui o curso de vocês. Vocês já sabem quem é o orientador de vocês. Então, quando tem orientador ou orientadora, você já sabe quem é. Então, se for um professor homem, deixa orientador. Apaga os parênteses e o A. Se for orientadora, apaga os parênteses e deixa o A, certo? Coloca a titulação daquele orientador, se é especialista, se é mestre, se é doutor, e o nome completo. Nome completo de quem está orientando vocês. O mesmo serve para co-orientador. Coloca a titulação e o nome completo também. E aí, cidade, o F e o ano. Aqui é a folha de aprovação. No TCC1, apesar de eu dizer diversas vezes, no TCC1 não existia essa folha de aprovação. Ela é exclusiva do TCC2. Então, vocês tinham que tirar esta folha no TCC1. Como a gente já está no TCC2, agora já deixa, né? Mas vocês tinham que ter tirado para poder estar usando, né? Enviando para o TCC1. A diferença é essa parte de baixo aqui, que é aprovado em, tem um espaçozinho também para nota, e o nome da banca examinadora, que no caso, vocês quando forem enviar o trabalho para o NUP, lá na primeira semana de junho, vocês já vão ter definido quais são os professores que vão fazer parte da banca de vocês. Lembrando que a banca ela é composta por professores da faculdade e ela é feita através de um convite. Então, você convida o professor, se ele aceitar, você coloca o nome dele aqui, né, para ser o professor da sua banca, certo? Nessa parte daqui, eu vou abrir um outro documento, tá? Porque fica melhor para vocês visualizarem. Deixa eu parar aqui a transmissão. Vocês estão conseguindo ver o arquivo em Word? Sim. Eu tô. Sim, professor. Beleza. Então, esse é o arquivo que eu mandei para vocês já desde o semestre passado. Certo? A mesma coisa, não mudou nada. Só lembrar que como vocês estavam no TCC1 no final do ano passado, quando for agora, vocês substituem o ano, tá? De 2020 para 2021. Aqui, ó, gente, a partir... A gente tem aqui, ó. Peraí. A gente tem capa e contracapa, né? Ou folha, no caso aqui, a folha de rosto. Então, a partir daqui, vocês têm que colocar a página número 1, certo? Não existe página aqui, não, na capa, não. A partir daqui, da folha de rosto, número 1. Aqui, 2 e assim sucessivamente. Então, aqui lembrando, né? Nome do orientador, com titulação, nome completo, nome do co-orientador, se houver. Co-orientador não é obrigatório, tá bom? Então, se houver co-orientador, vocês colocam aqui. Se não tiver, vocês apagam, certo? Aqui o nome da banca, coloca o nome completo do orientador. Todos os professores, vocês colocam a titulação e o nome completo, tá? O orientador sempre vai ser o primeiro nome. E aí a gente chega para o artigo propriamente dito. Tá dando para vocês lerem direitinho?
Tá, sim. professor. Mas, Beleza. Oi, Mariana, pode falar. Professora, além da orientadora, nós temos que convidar quantos professores para fazer parte da banca? Então, a banca são formadas por 3 professores. O orientador de vocês, certo? Então, vai ser o primeiro. E 2 professores que vocês convidam. Por isso tem aqui membro 1 e membro 2, certo? Então, são só 3 professores. O orientador, obrigatório, está participando, ele não pode deixar de estar ausente, a não ser no caso que haja co-orientador. E o co-orientador só vai participar da banca se ele for da faculdade. Oi, Rossana, pode falar. Oi, professora, boa noite. Eu estou vendo aí que a senhora colocou. Sobe mais um pouquinho essa página, professora. Não. Desculpa, descer, vá. Ah, tá. Lá para onde tem introdução, isso. A senhora colocou introdução, mas a gente já fez no TCC1, né? Sim. Tá, Lembre-se, dá lembre-se. continuidade aí, resultados de discussões que não foi feito, né? Exatamente. O TCC1, ele é parte do trabalho, parte do TCC. TCC1 e TCC2 são uma coisa só. A diferença é que a gente faz uma parte inicial no TCC1 e complementa com o TCC2. Certo? Entendi. Certo. Obrigada. Nada. Em relação à banca, entenderam? Que é o orientador e 2 professores que vocês convidam? Sim. Beleza. Professora, Então, esses outros dois, com Sim, licença, professora. esses outros 2 membros aí da banca, não são todos os professores, né? A gente vai ter acesso a quem está disponível, não é isso? Isso. Assim como nos semestres passados, eu sempre estou disponibilizando para vocês o nome daqueles professores que se dispõem a participar das bancas, certo? Às vezes tem aquele professor que ele não quer participar, e aí não adianta você estar convidando ele se ele não vai estar disponível. Tá, né? entendi. Mariana, mais alguma dúvida? Sim, para fazer o convite, tem que preencher algum formulário igual da orientação? Tem, mas tudo isso eu passo para vocês mais para frente. Ah, tá certo. Lá, quando for em maio, que vocês têm que entregar a primeira semana de junho, então, quando for lá em maio, após a jornada, aí eu já envio esses documentos para vocês. Porque se eu enviar agora, chega lá na frente, você vai dizer, professora, eu perdi, não tenho, não sei o quê, blá, blá. Então, já envio lá na frente. Até porque não adianta você estar convidando o professor agora, seu negócio vai ser lá em junho, certo? Pode acontecer várias coisas que o professor não esteja mais disponível, né? Até por questões de saúde mesmo, né? Essa pandemia está muito incerta. Bom, pode acontecer muita coisa. Então, você pode até conversar com o professor, professor, eu quero ser na minha banca e tal. E aí, lá na frente, você confirma. Agora, não faça assim não, tá, gente? Fica muito chato para você. Você pegar, conversar com o professor agora, ou se é que já conversou, né, em algum outro semestre. Professor, eu quero que você faça parte da minha banca. Aí, chegar na hora da banca, na hora de assinar, você não faz o convite para aquele professor. Aí, já aconteceu situações assim de o professor dizer, Clênia, aluno tal, ele já entregou o trabalho porque ele tinha me convidado para fazer parte da banca. Aí, quando eu vou ver, ele entregou, só que botou outros professores. Aí fica uma coisa chata, né? Assim, acho que para evitar esse tipo de constrangimento, então só convidem com antecedência, né? Se realmente você for utilizar aquele professor, né? Chamar aquele professor para fazer parte da sua banca mesmo, tá bom? Mais alguma dúvida ou posso continuar? Pode continuar, obrigada, professora. Então, gente, prestem atenção, não lembro agora se foi com vocês de biomedicina ou se foi algum trabalho de enfermagem. Observem esta informação aqui, que a gente pode até dizer assim, chamar de cabeçalho.
o título do trabalho de vocês, certo? E o nome de vocês. Se o trabalho tem 2 ou 3 alunos, você vai colocar o nome completo de todos os alunos na ordem alfabética, tá? Só que todos os alunos, eles vão estar com o número 1. Eu vou aumentar aqui a tela, vocês me dizem se está aumentando para vocês, tá? Tá aumentando aí? Sim. Ah, beleza, ótimo. Pronto. Então, vocês estão vendo esse número 1zinho aqui, ó? Tá todo mundo vendo aqui, nome completo dos autores e o número 1. Estou vendo, professor. Pronto. Tô vendo Então, se também. você colocar aqui, por exemplo, aluna... Deixa eu ver. Ana da Silva. Ana da Silva, ela vai ser 1. Aí, vamos supor que tem outra aluna. Então, vai ser Maria Aparecida. Maria Aparecida Gomes. Qual vai ser o número dela? Número 1 também? Número 1, certo? Então, vocês precisam ter atenção a isso, tá? Porque o que é que muitas vezes ocorre? Coloca o primeiro nome 1, o segundo nome 2, o terceiro nome 3, o orientador 4 e por aí vai. Então, esses números, para que eles servem? Eles vão servir para indicar o que é cada pessoa. No caso, todos os 1, o número 1, vão ser o quê? Aluno de graduação da Faculdade João Pessoa Santa Emília de Rodar. Tá? Então, eu não vou colocar 1 para o primeiro aluno, 2 para o segundo aluno, porque eles são a mesma coisa. Todos eles são alunos da Santa Emília. Deu para entender? E aí, só no e-mail é que eu vou colocar, na ordem dos nomes, eu vou colocar o e-mail do primeiro aluno, aí ponto e vírgula. O e-mail do segundo aluno, ponto e vírgula. O e-mail do terceiro aluno, se tiver até 3, né? E aí, o nome completo do orientador, o orientador sempre vai ser o último nome, certo? E se tiver co-orientador, vocês lembram onde que o co-orientador se encaixa? Ninguém se lembra? Depois, Depois de orientador. Não. Eita, que estão com memória fraca. Memória fraquinha, você. a minha, o Covid comeu meu juízo. Então, se É o tiver... terceiro, não, professora? Não. Se tiver co-orientador, ele vai ser o 2. Só que aí tem um detalhe. Se o co-orientador for da faculdade, o orientador obrigatoriamente tem que ser, né? Mas se o co-orientador também for da faculdade, então vai ser o quê? 2 e 2. Por quê? Porque os 2 são professores da Santa Emília. Agora, se o seu co-orientador, vamos supor, é de outra instituição, ele vai ser 2, e aí você coloca professor, vamos supor, da UFPB. E no nome do orientador, aqui, vai ser 3. Certo? Aí coloca-se aqui embaixo, 3. 3. Professor e por aí vai. Certo? Para entender? Para entender, gente? Quando tem co-orientador, a regra é orientador sempre é o último.
Independente se vai ter 1, 2 ou 3 alunos, orientador sempre é o último. Independente da quantidade de alunos e se tem co-orientador, o orientador sempre é o último. Certo? Se tiver co-orientador, ele vai ficar entre os alunos e o orientador. Beleza? Aí chegamos aqui no resumo. Eita, temos 7 minutos só. Chegamos aqui no resumo. Então, de 300 a 500 palavras, né, que a gente já falou. Lembrando que resumo não tem citações, certo? Colocar as palavras-chave de 3 a 5, evitar repetições com as palavras que estejam no título e devem estar separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto. O abstract, ele não existia no TCC1, certo? Que são o abstract é o resumo e as keywords são as palavras-chave, tá? Tudo em inglês. Então, aqui, vocês não tinham no TCC1, mas agora vai ter. O resumo de vocês vai ser a penúltima coisa que vocês vão fazer no trabalho. E o abstract vai ser a última coisa que vocês vão fazer. Por quê? Porque vocês só podem resumir depois que o trabalho estiver pronto. Como é que você vai resumir alguma coisa que não está feita? Não está concluída, para ficar modificando toda hora. Então, a penúltima coisa que vocês vão fazer é o resumo e a última é o abstract. Por quê? Porque você só vai traduzir o resumo para o inglês quando o resumo estiver pronto, que é quando o trabalho estiver pronto. Porque senão você vai ter que ficar mexendo no resumo toda hora. Toda vez que mexer no resumo, vai ter que mexer no abstract. Então, para evitar trabalhos desnecessários, vocês vão ter essa possibilidade aí de fazer o resumo antes, por penúltimo, né? E o abstract por último. Lembrando que após a keywords, a gente vai ter a introdução. Independente se a keywords ficou no início, eu só usei uma linha da página aqui do resumo, para concluir tudo, ficou no início da última página só uma linha. Não importa. O resto vai ficar todo em branco e a introdução, ela vem no início da página seguinte. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Estou visualizando aqui, ó. Keywords, independente se ficou muito espaço ou pouco espaço, a introdução sempre vai vir no início da página seguinte às keywords. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Ok? Deu, professora. Ótimo. Ok. Então, a introdução vocês já fizeram, né? Que é a parte de contextualização, justificativa, pergunta norteadora, hipótese, objetivos. Tudo isso foi feito. Vai ser modificado? Talvez sim, tá? Muita gente precisa ajustar, né, algumas coisas, porque para o TCC1 não ficou legal. Então, é necessário que vocês façam as correções. E aí você pode, sim, estar alterando agora no TCC2. Metodologia. Então, os materiais e métodos que serão utilizados para coletar os dados. Independe se é bibliográfico ou de campo. Oi, Lucinéia, pode falar. Professora, nesse caso, quando a senhora fala, tipo, modificar alguma coisa que não ficou legal, a gente vai ter esse retorno do que mudar? Ou, tipo, a gente vai ter que, vamos supor, revisar o trabalho e, tipo, eu acho que isso não ficou bom. Ou a gente vai ter esse retorno de vocês? De mim, no caso. Sim, então, entendi. as duas coisas. Você pode ler o trabalho e ver que uma coisa não ficou legal. Isso faz parte do processo de criação. Toda vez que a gente lê, que a gente estuda mais, vamos supor, você pode ter acesso agora a um artigo que antes você não tinha tido, com informações que você acha que é interessante acrescentar na sua introdução. E aí você acrescenta, ok? E, como eu falei, no TCC2, a dinâmica é diferente.
A gente não vai ter aulas de conteúdo como a gente tinha no TCC1. Não sei se vocês se lembram, mas no TCC1 eu ensinei como fazer o trabalho do início ao fim. A gente falou de resultado de discussão, né? Falou de tudo do trabalho. Agora, no TCC2, que eu fazia isso desde a parte, né? Desde quando era presencial. Presencial ficava mais fácil, mas aí, né, de forma remota, a gente também tenta. Então, o que é que eu faço? Eu abro o trabalho de vocês aqui e, lógico, daqueles que vocês permitirem. Por isso que eu não vou gravar esses trabalhos, tá? Para não ficar exposição para vocês. Vamos supor, Lucinéia, eu pergunto, quer que eu corrija o seu trabalho? Aí você diz, eu quero, professor, eu quero ver o que foi que eu errei. Então, eu vou abrir aqui o seu trabalho e vou mostrar ponto por ponto que for possível, né, que eu consegui identificar, que pode ser melhorado. Entendi. Certo? E aí, quem autorizar, eu vou abrindo e a gente vai corrigindo durante o semestre. E aí, quando acabar esse do TCC1, né, das correções do TCC1, aí vocês vão poder estar enviando já o que vocês estão fazendo do TCC2. Não adianta estar enviando em outro horário, tá? Eu só vou fazer isso no horário da disciplina. Meus orientandos eu corrijo em outros horários, mas na disciplina, para eu estar dando essas sugestões, tudinho, vai ser só no horário da disciplina mesmo, tá? Porque eu também tenho outras disciplinas, tenho outras coisas, que aí ficaria inviável para estar fazendo isso em outro horário. Resultados e discussão. Então, os resultados obtidos no trabalho, como eu falei, independe de ser bibliográfico ou de campo. Vocês vão ter que colocar, né, esses resultados aqui, discuti-los, falar o que aqueles resultados significam. Vocês podem estar utilizando gráficos, tabelas, quadros, o que vocês quiserem para melhor ilustrar e representar os resultados de vocês. Mas, como eu já falei, desde o TCC1, não adianta você estar colocando imagens, gráficos, tabelas lá, tudo lindo, maravilhoso, se você não explicar o que aquilo significa. Vocês precisam colocar e dizer o que é que aquilo representa no trabalho. Discutir o significado daquilo no trabalho. Oi, Tâmara, pode falar. Professor, nesses resultados e discussões, a quantidade de... Deu uma cortada. Tem a quantidade de quê? De palavras. Não. Agora é assim, gente. O resultado de discussão, obrigatoriamente, ele tem que ser maior do que a introdução. Certo? Por exemplo, o que ocorre algumas vezes. Não lembro agora se ocorreu nessa turma. Que é tanto trabalho, tanto TCC, tanto semestre já, tantos anos que eu, às vezes, misturo. Mas o que é que, às vezes, acontece? O aluno pega, faz uma introdução que, para o TCC1, estava beleza. Certo? Mas que quando você for juntar tudo, aquele TCC1 fica muito grande, você colocou muitas informações ali que poderiam se encaixar como TCC2, entendeu? Às vezes tem informações ali que não caberiam na introdução, quando você vai fazer o trabalho completo, que aí você só faz tirar da introdução e para o resto da discussão. Semestre passado, com o pessoal do TCC2, aconteceu isso. Inclusive, de orientando os meus. Eles colocaram muita informação para a introdução, que aí eu deixei para o TCC1, porque eu sabia que aquelas informações para o TCC2 iria ser importante. E aí, o que foi que a gente fez? Só fez fez o recorte do que era da introdução, né? Aquilo que estava, vamos dizer assim, em excesso, e que era importante para o resto da discussão. Então, não se perdeu aquela informação, ela só foi relocada. Por isso que é importante vocês construírem o esqueleto que eu falei desde o semestre passado. Tá bom? Aí vem, dentro do resultado de discussão, a conclusão. Aí finaliza com os agradecimentos, que aí vocês agradecem quem quiser. Lembrando, gente, o agradecimento, você não vai escrever 5, 10 páginas de agradecimento, não, por favor, né? E quem tem trabalho em grupo,
faz um agradecimento geral e pontua só o que foi específico. Como assim um agradecimento geral? Um exemplo. Geralmente as pessoas agradecem a Deus, a família e alguma coisa. Pronto, não precisa. Aluno A, obrigado a Deus, a meus pais. Aluno B, obrigado a Deus, a meus pais. Aluno C, obrigado a Deus, a meus... Para que repetir isso? Não é a mesma coisa? Então, de forma geral, agradecemos a Deus e aos nossos pais. Aí, se tiver algo específico, vamos supor, ao pai de fulano em memória, certo? Algo específico assim, beleza. Mas quando for geral, agradece todo mundo de uma vez só, tá bom? E as referências bibliográficas que podem ser acrescentadas ou retiradas. Tem que ter cuidado quanto a isso. Vamos supor, eu tinha no TCC1 feito algo, né? Coloquei lá na minha introdução uma informação de um autor e ele estava referenciado, só que eu retirei aquela citação. Eu não quero mais colocar aquela informação no meu trabalho. Eu achei que ela era desnecessária, encontrei uma mais atual. Beleza, tirei lá da introdução. Só que se aquele trabalho ele não foi mais citado em nenhum outro momento, eu preciso retirar também da referência. Lembre-se que tudo que for citado tem que ser referenciado. Tudo que estiver na referência tem que ter sido citado. Não pode existir citação solta nem referência solta. E aí, um detalhe que a gente vai falar para as próximas aulas é a questão de citação que muita gente citou de forma errada, tá? Utilizando ápodes de forma equivocada. E eu tinha alertado em relação ao uso do ápode, porque tinha muita gente que iria usar errado. E foi o que aconteceu, tá bom? Alguma dúvida, gente? A gente já passou aqui do horário da aula, para a gente finalizar. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode dizer. Na questão do grupo do WhatsApp da gente, porque eu não comecei do comecinho da sua aula, não sei se a senhora falou. Se vai ter grupo para a gente. Se quiserem, vocês podem criar, porque eu estou no grupo que é o geral, né? Que tem todo mundo. Mas se quiserem criar um grupo específico da disciplina de TCC e aí vocês me adicionam lá como administrador, fica mais fácil, porque vocês sabem o telefone de todo mundo, então fica mais rápido, vamos dizer assim. Então, se vocês puderem criar o grupo e me adicionar lá, eu agradeço. Porque aí a gente fica falando só da disciplina, para não perder informações, que às vezes vem outros, né? Outras informações de coordenação de outro professor, então para não ficar muito misturado, a gente restringe só o que for de TCC. Se puderem criar, eu agradeço. Mais alguma informação? Não? Então, sejam muito bem-vindos ao semestre 2021.1, né? Que esse início de semestre, né? Que vocês consigam concluir o curso de vocês, né, nesse semestre que se inicia agora, com sucesso, que vocês se dediquem, que façam o melhor de vocês para que, não só no TCC, né, mas em tudo que vocês estiverem desenvolvendo agora no final, vocês façam com dedicação, com amor, com carinho, porque no final vocês vão colher excelentes frutos, né, e isso vai retornar como profissionais de qualidade que vocês serão mais para frente, tá certo? Sejam bem-vindos. Para mim foi uma honra estar podendo, né, ser a primeira professora a falar com vocês do retorno agora desse semestre. E qualquer dúvida, eu estou à disposição, vocês podem chamar lá no grupo. Tá bom? E a gente se fala nas próximas aulas. Tchau, tchau, Maria de Luz. Lembre-se que quando for falar, ative o microfone, senão eu não ouço. Tá bom? Então, boa gente, noite, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenham Boa uma noite, excelente professora. Até mais. Tchau, professora. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, teacher. Tchau, tchau.